Olá, vamos mergulhar hoje num tema que organiza o nosso país de cabo a rabo: a divisão do poder de criar impostos. Afinal, quem pode tributar o quê e por quê? A resposta para isso, olha, define muita coisa na nossa sociedade. Pois é, parece um pouco confuso, né? Se não tivesse uma regra clara, imagina a bagunça. Cada um poderia simplesmente sair criando o imposto que quisesse. Seria o verdadeiro caos fiscal. Mas, felizmente, existe um sistema para colocar ordem na casa. Pensa só, a cidade, o estado e a União cobrando imposto sobre a mesma coisa, cada um com sua própria regra, sem critério nenhum. Ia ser impossível de sustentar. É justamente por isso que a nossa organização jurídica teve que criar um conjunto de regras bem definidas. Para a gente entender essa organização toda, vamos seguir um roteiro bem lógico. Primeiro, a gente vai descobrir qual é o manual de regras que evita o caos. Depois, vamos ver as 4 leis que são, assim, inquebráveis nesse jogo. Em seguida, quem fica com cada fatia do bolo e, para fechar, como uma nova era de cooperação está mudando tudo isso. Bom, a grande solução para evitar a tal anarquia fiscal está escrita na nossa Constituição. E ela traz um conceito central que organiza o sistema inteiro, a chamada competência tributária. E aqui está o pulo do gato. A Constituição não cria o imposto de fato. O que ela faz é distribuir o poder para criá-lo. É como se ela dissesse: União, você tem a permissão para criar esse tipo de imposto. Estados, vocês ficam com aquele outro. Ou seja, é uma autorização que vem da lei máxima do país. Então, o processo funciona mais ou menos assim, um passo a passo. Primeiro, a Constituição dá a competência. Segundo, o governo que recebeu esse poder, seja a União, o Estado ou o município, precisa ir lá e criar uma lei específica. E só então, a partir dessa lei, é que o tributo finalmente nasce e pode começar a ser cobrado. E atenção para este ponto que é crucial. Não dá para confundir o poder de criar o imposto com a tarefa de cobrar. A competência tributária, que é esse poder de legislar, de criar o tributo, é intransferível. Já a capacidade tributária ativa, que é o trabalho mais administrativo de fiscalizar e arrecadar, essa sim pode ser delegada para outra entidade pública. É a diferença, sabe, entre seu arquiteto da lei e seu responsável pela obra. Esse poder de criar tributos não é uma coisa solta, não. Ele vem com algumas características bem específicas que funcionam quase como as regras de um jogo. Vamos dar uma olhada nas 4 principais? A primeira regra é bem direta. Se a Constituição deu o poder para a União, só a União pode usar. Ela não pode, por exemplo, emprestar ou transferir essa competência para um Estado. Quem tem o poder é quem tem que botar a mão na massa. A segunda regra diz que esse poder não pode ser jogado fora. Um governo pode até escolher não criar um imposto que ele teria direito. Isso é uma decisão política, mas ele não pode renunciar a esse direito para sempre. A competência continua ali, quietinha, à disposição. E essa regra aqui complementa a anterior. O poder de criar um tributo não tem prazo de validade, não expira. Se a Constituição deu a um município o poder de criar um certo imposto e ele passou a, sei lá, 50 anos sem fazer isso, não importa. Ele ainda pode, a qualquer momento, decidir criar esse imposto. E para fechar, a regra mais forte de todas. Como essa divisão de poder está na Constituição, uma lei comum, seja ordinária ou complementar, não tem força para mudar isso. Só uma emenda à própria Constituição é que pode redesenhar esse mapa. Isso traz uma baita estabilidade para o sistema. Ok. Já entendemos as regras do jogo. Agora a pergunta de $1 milhão. Como a Constituição realmente dividiu o bolo? Como é que ela distribuiu o poder de criar os diferentes tipos de tributos entre a União, os estados e os municípios? Para deixar essa divisão bem organizada, a Constituição criou umas caixinhas de competência, por assim dizer. Cada tipo de poder tem um nome, uma função e classifica direitinho quem pode fazer o quê. Vamos ver as principais? A forma mais comum de divisão é a competência privativa. Basicamente, cada um no seu quadrado, com seu território exclusivo. A União, por exemplo, é a única que pode criar o Imposto de Renda e o IPI. Os estados e o Distrito Federal, por sua vez, têm o poder sobre o famoso ICMS e o IPVA. Já os municípios ficam com a competência sobre o IPTU e o ISS. É um mapa bem claro de responsabilidades. Mas olha, nem tudo é exclusivo. Existe também a competência comum. Aqui todos os níveis de governo podem criar certos tributos, mas tem uma condição. Eles precisam estar ligados a uma ação direta do governo. Por exemplo, qualquer ente público que presta um serviço específico, como a coleta de lixo, pode criar uma taxa para bancar esse serviço.
E ainda existem competências para situações especiais, e quase todas são cartas na manga da União. A residual, por exemplo, é o poder de criar impostos totalmente novos sobre coisas que ainda não foram previstas. A extraordinária é para casos de emergência, como financiar uma guerra. E a cumulativa é uma coisa bem específica do Distrito Federal, que, como não é nem Estado nem município, acaba acumulando as competências das duas esferas. Um ponto que sempre gera dúvida é a tal da dupla tributação. É fundamental entender a diferença. A bitributação, que acontece quando dois governos diferentes cobram imposto sobre a mesmíssima coisa, em geral é legal. Agora, o bis in idem, que é quando o mesmo governo cobra dois tributos diferentes sobre a mesma base, como a União faz com o lucro das empresas, isso sim é permitido pela Constituição. E essas regras todas, por mais sólidas que pareçam, não são escritas em pedra. Muito recentemente, o Brasil passou por uma reforma gigantesca que trouxe uma nova maneira de pensar a competência tributária. A grande novidade da reforma tributária de 2023 foi justamente a criação de um conceito inédito, a competência compartilhada. É uma virada de chave bem radical em relação àquele modelo de divisão estrita que a gente viu até agora. O melhor exemplo dessa mudança é o novo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. A ideia é revolucionária. Ele vai ser criado por uma única lei nacional para acabar com aquela confusão de regras. Só que a competência para arrecadar vai ser compartilhada entre estados e municípios. E o mais interessante, cada um deles vai ter autonomia para definir a sua própria alíquota dentro dessa estrutura única. É um modelo híbrido, que tenta pegar o melhor dos dois mundos, padronização e autonomia. O ponto central aqui, então, é que o nosso sistema tributário não é algo estático. A criação da competência compartilhada mostra uma tendência muito clara de sair de um modelo de competição para um modelo de muito mais cooperação entre os governos. Essa frase diz tudo. Quando a Constituição define essas regras, ela não está só falando de dinheiro, ela está, na verdade, distribuindo poder. E essa distribuição é a base do nosso pacto federativo, aquele equilíbrio super delicado entre a força da União e a autonomia dos estados e municípios. E fica a reflexão para a gente. A busca pelo sistema ideal nunca acaba. Encontrar esse ponto perfeito de equilíbrio é o desafio constante de qualquer federação. O que será que o futuro nos reserva, hein? A discussão, com certeza, está só começando.